Que a graça e a paz do Senhor seja contigo nesta manhã. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Este é o lugar da bênção, porque aqui o Senhor está. Sejam bem-vindos a todos aqueles que nos acompanham pela rede social do YouTube. Vocês são amados, amadas de Deus. Se vocês querem a bênção do Senhor, a presença, querem se encher da vida, é necessário buscar a presença do Senhor. E Deus tem sido generoso para conosco, manifestando a sua presença, a sua palavra e a sua vontade sobre nós. E para que outros sejam abençoados igualmente como nós estamos sendo abençoados. Glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui um encontro para mulheres, foi uma grande bênção, havia um número considerável de mulheres aqui participando, tivemos 2 irmãs ministrando, foi muito edificante, muito proveitoso. Eu quero sugerir que todos os homens desta congregação, depois vejam lá o link, né? A Tatiana vai colocar, se já não colocou, para que vocês possam ouvir a palavra das 2 preletoras. Muito bom o testemunho de vida de cada uma delas, né? É uma palavra muito edificante, vai ser muito proveitoso. A palavra vai ser proveitosa para vocês também. Glória a Deus por isso. Mas deixando o dia de ontem para trás, hoje é um novo dia. Quantos aqui estão vivendo num ritmo de batalha espiritual? Levanta a sua mão. Nesses dias, estão vivendo em ritmo de batalha. Não estão sem armadura, nem estão com as armas no chão, jogadas. Pelo contrário, estão vestindo a armadura de Deus, estão empunhando as armas do Senhor. Amém? Quantos aqui estão buscando a Deus para valer nesses dias? Quantos aqui estão falando, eu preciso, eu tenho que buscar e tenho que encontrar o Senhor? Tá? Amém? Quantos aqui estão desejando receber ou entrar, melhor dizendo, num avivamento de Deus? Tem braços levantados aqui, Senhor. Contempla cada um. Glória a Deus. Muito bem. Eu tenho uma palavra para você nesta manhã. E eu espero que ela possa contribuir no sentido das 3 colocações que eu fiz. Que ela possa te contribuir na sua batalha, na sua busca e na obra de um avivamento, não apenas da tua vida, mas desta igreja local e da igreja do Senhor, nesta cidade e nesta nação do Brasil. Abra comigo o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Eu vou ler do verso 13 ao verso 35. Esse trecho é um texto conhecido na maioria dos irmãos, e eu espero que o Senhor fale ao teu coração nesta manhã. Nós oramos para isso. Nós estamos desejosos disso. Nós estamos ardendo no nosso coração para que Deus fale com você através da sua Escritura, através do seu Espírito, e que esta palavra, ou aquilo que o Espírito Santo quer comunicar ao seu coração, venha se tornar uma realidade forte na tua e na minha vida. Então, aqui nós temos uma história, um fato ocorrido depois da morte e da ressurreição de Jesus. Mas ele tem muito ensinamento para nós. Eu não vou passar tudo aquilo que eu gostaria aqui hoje, mas eu quero começar a fazer isso. Então vamos para o texto. Presta muita atenção,
Não se deixe distrair por coisa alguma, porque eu creio que você quer ouvir o Senhor falando ao seu coração nesta manhã. Sim ou não? O pastor Vanderlei iniciou este culto citando o Salmo 19, a importância, o valor, a preciosidade da palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos ouvir nesta manhã. Então vamos lá. Fique confortável e ouça o evangelista Lucas falando o que os jornais da época não publicaram. Ok? Naquele mesmo dia, no dia em que Jesus ressuscitou e as mulheres já haviam falado para os discípulos, né, que ele estava vivo, etc. Naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios, o estádio era uma medida da época, equivale a mais ou menos 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que vos ides tratando a respeito à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou então, né, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Redimir, resgatar, libertar. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo dele, o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração. Traduzindo para o nosso português: como vocês são duros e incrédulos, lentos para acreditar de coração. Como vocês são nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, apresentava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, de continuar, né? Jesus. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Glória a Deus. A princípio, no primeiro olhar, você tem aqui um relato de mais uma aparição de Jesus. Mais uma maneira que Jesus escolheu para demonstrar aos seus discípulos que ele havia ressuscitado. E vocês sabem, a Bíblia fala que por um período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos. Esse aqui foi o primeiro dia, no dia em que ele ressuscitou, domingo, pela manhã, né? Aqui já, talvez já iniciando a parte da tarde, né? O domingo. Então Jesus veio a estes discípulos. Eu quero, como eu disse, esse texto é muito rico. À primeira vista é um relato, né? Uma história verdadeira, um fato, mas ele tem muito ensinamento. E eu quero colocar para você 3 coisas muito importantes, antes que o Senhor possa mover um pouco mais nos nossos corações esta manhã. A primeira coisa eu quero falar a respeito desse Jesus aqui. Eles começaram a andar. Só um detalhe, a palavra Emaús, é o nome da aldeia, uma pequena aldeia, né? Emaús significa águas que curam. Águas que curam, ou águas termais. Havia ali nesse lugar águas térmicas, águas que poderiam curar. Eu não sei se eles se banhavam nessas águas ou se eles usavam para tomar a água, né? Talvez fizessem as duas coisas. Hoje não se sabe onde ficava essa aldeia. Eles não têm conhecimento, por mais pesquisa arqueológica que já tenham feito, ainda não descobriram aonde ficava essa aldeia. Próxima, né? 11 quilômetros distante de Jerusalém. Mas o nome é Emaús, e esse é o significado, porque ali havia águas, né? Ou fontes de águas termais que produziam cura. Muito bom. Pensando nisso, esses 2 discípulos estavam indo para o lugar certo. Tudo bem, eles deviam ter a casa deles ali, né? Mas era o lugar certo, porque eles estavam precisando de cura. Se não, vejamos, você vem aqui no início do relato, né? E quando Jesus se aproxima deles, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Jesus percebeu pelo tom da conversa, né? Que é isso que vos preocupa? E de que lhes e de que ides tratando à medida que caminhais, né? Então eles pararam entristecidos. Então, os discípulos estavam decepcionados, abatidos. Esperavam uma coisa, saiu completamente diferente. E esse Jesus que se aproximou deles, ainda que ele pudesse estar todo coberto, com a roupa, etc., tal, mas eles não conseguiram, olhando no rosto, eu não sei o quanto viram o rosto de Jesus, mas o texto mostra que havia um certo véu,
uma certa névoa, vamos dizer assim, que impedia inicialmente que eles reconhecessem que ele era Jesus. Mas era o próprio Jesus falando. Não conseguiram reconhecer nem pela palavra. Eu não sei explicar. O texto não dá mais detalhes. A verdade é que o texto diz que eles não reconheceram. E isso era importante naquele momento para Jesus. Não é? Porque Jesus queria ouvi-los, tratar com eles, saber o que estava acontecendo, a partir da boca deles mesmos. Não é? Então, eles não reconheceram. Portanto, esse Jesus que aparece aqui aos 2 discípulos é alguém que está andando pelo mesmo caminho, é um desconhecido, é um forasteiro, alguém que eles não conhecem e simplesmente está andando no mesmo caminho, alcança o passo deles e está ouvindo a conversa deles e entra nessa conversa. Então, Jesus aparece aqui nesse quadro como alguém desconhecido, como um forasteiro, mas alguém que se importa, que quer ter uma conversa com eles, né? Como um bom judeu, né? Ele entra na conversa, ele procura saber o que estava acontecendo, por que estão tão preocupados, e eles demonstram a tristeza deles. Aí um deles começa a expor, né, os motivos da decepção, da tristeza, né? Mas ao mesmo tempo, esses discípulos mostram, mais para frente, né, na conversa, eles dizem assim: olha, nós esperávamos que fossem ele a redimir Israel, porque ele era varão profeta, poderoso em obras, em palavras, né? E todos nós estamos na expectativa de que ele é o Messias, ele vai virar o jogo, ele vai lançar a sua obra, ele vai abrir uma batalha aqui, vai vencer os romanos, vai vencer os ímpios e vai restaurar Israel novamente como um reino poderoso na terra. É isso que eles esperavam. Mas aí eles dizem, ele disse que Jesus foi morto e crucificado, né? E agora é o 3º dia. Mas eles também dizem, é verdade que algumas mulheres foram lá e disseram que o túmulo está vazio, mas não viram ele. E de fato, os discípulos também foram lá, conferiram que as mulheres viram, e o corpo não está lá, mas não viram ele. Então, eles estavam com dificuldade de crer nos fatos que eles estavam vendo, que eles estavam participando. E Jesus disse, mas vocês são muito duros e lentos de coração. Então, o problema daqueles 2 discípulos não se prendia ao fato de estarem apenas entristecidos, com medo do que ia acontecer agora, e nem apenas decepcionados, mas eles estavam incrédulos. Eles ouviram e não estavam crendo. Porque para eles, a morte de Jesus teve um impacto, um choque tão forte, que eles não tinham condição de olhar para as Escrituras, ou relembrar as Escrituras, que dizia que Jesus, que ele ia ressuscitar, que Deus ia prover, que aquilo não acabou só com a crucificação. Então, faltava a eles, naquele momento, uma percepção das Escrituras. Eles estavam com dificuldade de crer. E por isso Jesus falou, olha, vocês estão sendo incrédulos. Vocês são lentos de coração para crer. E aí ele começa, porventura, não convinha que o Cristo, já foi direto, padecesse e entrasse na sua glória. Entrar na glória aqui é alcançar a ressurreição. Jesus venceu a morte, entrou na glória. Venceu o pecado, entrou na glória. Venceu o diabo, entrou na glória. Venceu o mundo, entrou na glória. Venceu a carne adâmica, entrou na glória. Aleluia! Quem vence o pecado, entra na justiça. Se entra na justiça de Deus, entra debaixo da glória de Deus. Simples assim. Mas custou a vida de Jesus. Custou a vida do Filho eterno. Então você tem agora um Jesus
que está falando as Escrituras. Citando as Escrituras, porque ele diz que desde Moisés, passando pelos profetas, expôs diante deles, abriu as Escrituras para eles, para que eles pudessem entender o plano de Deus. Então agora nós temos um outro, esse desconhecido, esse forasteiro, que já chegou a eles, de repente agora demonstrou ser uma pessoa bem versada nas Escrituras, bom conhecimento da palavra de Deus, e começou a citar os textos, abriu as Escrituras, abriu o que estava escrito em Moisés e nos profetas, ou seja, aquilo que estava escrito na Bíblia dos judeus. Então nós já temos um acréscimo aqui. Esse desconhecido agora é uma pessoa que conhece bem as Escrituras e que consegue não apenas citar as Escrituras, mas relacionar os textos e dar uma explicação, uma interpretação a esses textos para mostrar que o Cristo, ainda que tivesse que padecer e morrer, Deus iria prover um meio dele ressuscitar, vencer a morte, para então se tornar aquele que iria redimir a Israel, resgatar o povo de Israel e trazer a salvação por toda a terra, até os gentios. Então é isso que Jesus fez. E quando a gente vai lá no final do texto, depois que Jesus se revelou, é um detalhe que está só no finalzinho aqui, E eles dizem um para os outros: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu quero que você tenha a sua atenção voltada para isso. Jesus não apenas citou as Escrituras, mas Jesus começou a esclarecer, a trazer um entendimento para eles. E quando Jesus foi esclarecendo e trazendo esse entendimento, era uma palavra viva. Jesus não estava citando apenas o que está escrito no Antigo Testamento. A palavra de Deus na boca de Jesus ganhou vida. Não é apenas o Logos, a palavra escrita eterna. Agora é a palavra rema, a palavra viva, a palavra falada, a palavra pregada, a palavra pronunciada. Essa é a palavra viva, essa é a palavra rema. Rema, no grego, é a palavra viva. Essa palavra que entra e ilumina, entra e faz a mudança. Essa palavra falada. Então nós temos alguém que, além de citar as Escrituras, começou a interpretar para eles, para que eles pudessem ligar uma Escritura com a outra e entender o plano de Deus. Jesus, feito carne, anunciando o reino, morrendo pelo seu povo, mas ressuscitando para a glória de Deus e o cumprimento do plano eterno de Deus, para trazer a salvação, não apenas para os judeus, mas para toda a criação, para toda a terra. Então, quando essa palavra começou a ser iluminada, interpretada no coração deles, o sinal físico desse fato estava que o coração estava ardendo, ardia, a palavra estava... Quem sabe o que estava acontecendo no coração das pessoas? Por que ardia? Qual é a palavrinha que simboliza, o que representa esse ardume no coração? O que a palavra fazia no coração das pessoas? Glória a Deus, irmão. Pena que eu não tenho aqui um brinde para te dar, como fez a Rita aqui ontem, Você merece um brinde. Glória a Deus. Sou devedor. Queimava. A palavra estava queimando. Não foi a citação das Escrituras. As Escrituras são importantíssimas. Mas quando Jesus pegou aquela palavra e começou a mostrar, iluminar, interpretar, mostrar para ele a realidade do que estava escrito, o que eles deviam conhecer, deviam relembrar,
né, deviam buscar para entender o que estava acontecendo, aquela palavra começou a queimar. E sabe o que começou a queimar no coração daqueles 2 discípulos? A incredulidade. Como é que a incredulidade se instalou? Pelo medo. O medo dos fatos ocorridos, o medo daquela situação, o medo da investida dos romanos, o medo da investida do sistema religioso, das principais autoridades, que viram em Jesus uma grande ameaça, uma concorrência. Ficaram cheios de ciúme, porque Jesus reunia multidões e operava em poder, milagres e sinais que eles não faziam, que usava de misericórdia com o povo e que os religiosos da época que deviam fazer isso, não faziam, não usavam de misericórdia. Ou seja, não eram religiosos, mas não mandavam na palavra e pela palavra. Então eles ficaram com grande medo. Se fizerem isso com o mestre, o que vai ser de nós, discípulos, que não temos o mesmo calibre, não temos como nos proteger, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Essa é uma profecia que está no Antigo Testamento a respeito de Jesus, né? Da morte de Jesus. E as ovelhas ficaram dispersas, perdidas, né? Então o medo se instalou, e o medo traz incredulidade, porque o medo é o oposto à fé. Grava isso, queridos. O medo faz oposição contrária à fé. E eles estavam cheios de incredulidade, decepcionados, entristecidos. O texto fala isso. Eu não estou exagerando. Era o estado emocional e espiritual deles. Então, quando Jesus abriu as Escrituras e começou a citar a Bíblia deles, começou a expor, começou a falar, começou a mostrar como esses textos se ligam, moldando o plano de Deus, ponto por ponto. E aquilo começou a queimar, derreter a frieza, derreter o gelo da incredulidade. Começou a queimar, trazendo um calor novo, vida nova. Este calor, este fogo iluminou o coração deles para compreender que o texto estava lá, mas eles não tinham compreendido, eles não tinham ligado os pontos, eles não tinham percebido como importante era aquilo, eles só tinham se fixado nos fatos, e aqueles fatos eram tão contrários à esperança, à expectativa deles, que causou um empurrão para fora, que causou um dano, instalando a incredulidade, o medo, uma decepção do qual eles só achavam que iam se mudar, ou corrigir, né, ou ser curados disso, se eles vissem Jesus. Agora, para restaurar, precisavam ver Jesus. As mulheres não viram. Os discípulos foram lá, e o túmulo está vazio, mas Jesus mesmo, sumiu. Jesus sempre disse que quem quer ver para crer é um infeliz, porque não tem fé. Jesus disse isso para Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas crente, porque você quer ver para crer. E ver para crer é um princípio, é um princípio humano, da incredulidade humana. O princípio de Deus não é ver para crer. O princípio de Deus é ouvir para crer. E quando você ouve e crê, então a realidade espiritual vem sobre a tua vida. Aleluia. Então por isso eles foram advertidos. Então nós temos um Jesus que passa a ser desconhecido, depois alguém que cita as palavras, conhece a palavra, depois ele passa a ser o iluminador da palavra, né? Vai iluminando. E por fim, ele
aceita o convite, entra na casa deles e vão ali tomar uma ceia. Era fim de tarde, né? Começo de noite, uma refeição. E você já ouviu que o judeu não chama um ímpio ou um gentil para entrar na sua casa, só um outro judeu. E a casa do judeu é um lugar sagrado, mas dentro da casa, o lugar mais sagrado que existe é a mesa. A mesa é um lugar sagrado, porque na mesa é um lugar de comunhão, é o lugar que você põe o alimento que foi abençoado por Deus, que a terra criou, né, com a bênção de Deus, e ali você vai participar do alimento. O alimento representa aquilo que o homem precisa para ser sustentado, e vem de Deus. Então, a mesa se torna um lugar muito importante. Então, um lugar em que a gente come. Mas você está falando da mesa, do objeto? Não, estou falando do lugar, da comunhão que é feita, né, que é trazida no entorno, quando a família está reunida, quando a família come juntos, quando a família participa da bênção de Deus que Deus trouxe a eles, né, para o sustento, para a alegria, para o renovo de forças dele. Então, o judeu considera que a mesa é um lugar sagrado, muito importante para a família. Infelizmente, hoje em dia, nós temos deixado que outras coisas e outras vozes, outras forças tenham lugar nessa mesa. Nós abrimos mão da importância e do valor dessa mesa para a família. Mas isso é história para um outro momento. Não vou avançar nisso. Então Jesus agora, ele aparece. Quando ele está abençoando e partindo o pão, parece que aquele véu, aquele impedimento que eles tinham nos olhos, desaparece. E eles reconhecem que é Jesus. Mas Jesus desaparece imediatamente. Então eles falam, poxa, era Jesus. E aí eles começam a falar uns com os outros. Realmente era o mestre. Por isso que quando ele falava conosco a palavra, ela ardia no nosso coração. Por isso, quando ele abria as escrituras, aquilo começava a fazer sentido, porque ele é o mestre, ele é o nosso mestre. Então, ali, naquele momento de comunhão, de intimidade, aquele momento sagrado para a família, Jesus mais uma vez se revelou. E tem também o aspecto de que ele estava ali partindo o pão, né? Abençoando, né, o pão que eles faziam. Todo chefe de família fazia isso antes de comer, orava abençoando e partindo o pão. Jesus fez isso para que eles também lembrassem da última ceia, daquela imagem extraordinária, né, de Jesus fazendo isso e estabelecendo a nova aliança ali naquele cenáculo. Alguns dias antes. Então ali Jesus se revelou. Portanto, aquele forasteiro desconhecido, que passou a ser uma pessoa que conhecia as Escrituras e começou a iluminar as Escrituras para eles, agora se tornou uma Escritura viva. Ele vivificou as Escrituras, porque o próprio Jesus é a palavra viva, é a palavra feita carne. E quando ele se revela naquele momento, ele está vivificando para eles a sua própria vida, abrindo a sua própria vida. Ele é a palavra viva. Então, há uma progressão nesse caminho, essa jornada, essa caminhada de Jerusalém até Emaús, de 11 quilômetros, o estado emocional deles, bem abatidos, foi mudando, à medida que a palavra de Deus foi aberta, à medida que as Escrituras foram interpretadas, iluminando o seu coração, e chegou no ápice, em que eles puderam ver a própria palavra feito carne, ressurreta, porque eles conheciam a Jesus antes, mas talvez não tivessem essa clareza. João, abrindo o seu evangelho, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós.
E o que eles viram naquele momento era Jesus, o Verbo, se revelando a eles, em carne. As Escrituras não mais aqui, no livro, não mais no rolo, como eles tinham, mas Escrituras vivas, que podem penetrar no ser humano e transformar. Este livro não pode penetrar no corpo humano, mas a palavra viva pode. E a palavra feito carne, que é Jesus, através da revelação do Espírito Santo para nós, ela vivifica o Jesus morto e ressurreto aos nossos corações. Então, há uma progressão até a revelação máxima. Então, eu coloquei isso da perspectiva desse Jesus que se revelou. Agora eu quero colocar rapidamente na perspectiva da palavra. Eu praticamente já fiz isso. Primeiro, a palavra foi aberta através da citação das Escrituras, que eles tinham, que eles ouviam no templo, nas sinagogas. Depois ela foi comentada por Jesus, interpretada por Jesus. O que se fazia também nas sinagogas, né, na época. Então Jesus explicou, iluminou, esclareceu, interpretou a moda do reino, a moda da casa, diferente dos fariseus e dos religiosos da época e dos escribas, não é? Que davam mais importância às tradições religiosas do que propriamente ao conhecimento vivo da palavra. Então eles se afastaram da palavra e abraçaram as tradições. E as tradições tinham muito ranço humano, ao ponto de invalidar a própria Escritura. E você lê isso nos Evangelhos. Então, as Escrituras primeiro foram aquilo que está escrito no papel, depois aquilo que foi iluminado, e depois as Escrituras que se tornaram carne, vivas, né, através de Jesus, revelando a sua presença ali na ceia, né, que remetia à ceia do Senhor na Páscoa. Então, você tem 3 estágios da palavra. As Escrituras, a palavra interpretada, iluminada, e a palavra feito carne, viva. Hoje, para nós, as Escrituras continuam aqui, no livro, mas elas são iluminadas pelo Espírito Santo, né, onde recebemos entendimento e interpretação, também pelos mestres da igreja, né, que nos ajudam a compreender a palavra, didaticamente falando, para poder aplicar em nossa vida. E por fim, o próprio Espírito Santo, já que Jesus subiu e Ele mandou o seu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito que vivifica Jesus em nossos corações como palavra viva, como aquele que foi feito carne. Pode dizer amém, aleluia, glória a Deus, quanto vocês quiserem. Aleluia. É o Espírito que vivifica em nossos corações. Jesus ressuscitou. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, agora é revelada nos nossos corações. Agora vamos olhar rapidamente como que aconteceu com esses discípulos. É a terceira coisa que eu quero te colocar. Nessa caminhada, nessa história, nesse fato, você vê 2 discípulos com o coração incrédulo, cheio de medo, entristecidos, decepcionados. Esse é o começo da caminhada. Mas à medida que eles vão avançando, vão ouvindo, vão deixando Jesus fazer queimar a palavra dele, né, no coração deles, vai mudando, vai degelando, né? Vai quebrando o gelo, tirando a frieza, né? Aquecendo, aquecendo, aquecendo. De tal maneira que agora o coração está aquecido, iluminado. E eles estão enxergando realmente. Pá, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente não percebeu isso? Como é que a gente não ligou aquele texto com este? Eles deviam estar pensando isso. Por que eu não percebi? Então está tudo ficando claro, claro, claro.
Por isso é que eles falaram assim, não deixa esse homem sair não, deixa ele embora não. Não, fica aqui com a gente. Vem aqui, já está ficando tarde, vai cair a noite. Fica conosco, nós te hospedamos. Nós precisamos ouvir mais. Nós precisamos entender isso melhor. Até aquele ponto era isso. Por isso eles não fizeram apenas um convite, insistiram. E Jesus cedeu à insistência deles. Guarda isso. E aí Jesus entrou. E Jesus sabia o que estava fazendo. E sabia aonde queria levar. Aqueles discípulos não estavam no controle de coisa alguma. Aqueles discípulos estavam perdidos, como ovelhas perdidas sem pastor. Mas Jesus, como sempre, estava no inteiro controle da situação. E ele sabia como resolver o problema deles, assim como dos demais. Sempre soube, sempre sabe. Como Pedro disse para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo, o Senhor não precisa nem perguntar, o Senhor sabe tudo. Eu tenho controle de tudo. Então, quando aqueles 2 discípulos entraram e Jesus se revelou finalmente a eles, aquilo não explodiu dentro deles. Aquela luz que estava queimando no coração pelas Escrituras, agora explodiu com a revelação do Jesus feito carne, ressurreto. Eu não sei se você consegue imaginar como isso é tremendo. Um homem que eles viram desde o começo. Você sabe de uma coisa? Talvez você já ouviu isso, eu vou falar de novo. Esse Cleopas aqui é o tio de Jesus, por parte de mãe, se eu não me engano. Tá? Também não importa aqui, mas é o tio de Jesus. Está muito claro, a história mostra isso. Então, familiar. Além disso, era um discípulo. Então, não é uma pessoa que não conhecia bem Jesus. Percebe? E quando Jesus se revela aqui, há uma explosão na revelação de Deus. Aquele Jesus feito carne aparece com todo o seu esplendor. Mas foi um flash, muito rápido, Jesus desaparece. Agora, olha o que aconteceu. Vamos olhar de novo. Vamos olhar para o final disso. Estava lá o jantar. Então vamos comer, vamos descansar, vamos dormir, amanhã é outro dia. Não. Aquela explosão, aquela de revelação sobre eles, mudou tudo. E na mesma hora, levantou-se, voltaram para Jerusalém, não se preocuparam, porque já estava anoitecendo. Não esquece, se tem noite, se tem assaltante no caminho, não importa coisa alguma. Vamos voltar para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, com outros, com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já se apareceu a Simão. Então, eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, através da Escritura que Lucas graciosamente nos deu pelo Espírito Santo, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Você quer momento mais sublime, mais sagrado, mais maravilhoso do que se deixar reconhecer aos seus discípulos, do que naquele momento do partir do pão? Veja como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso. Ele escolheu aquele momento, podia ter sido feito diferente, mas ele falou, o ápice da minha revelação para eles, eu vou restaurá-los. Vai ser no momento do partir do pão. Nós vamos orar, abençoando. A hora que partir o pão, o embaçamento vai sair. E eles viram Jesus. Não tem jeito de se equivocar, não tem jeito de se enganar, porque eles viram aquela imagem e na hora já ligaram com a imagem que eles viram ali na ceia, no dia que foi estabelecido a nova aliança, na Páscoa. Aquela imagem estava dentro deles. Jesus fez o quê? Reproduziu uma nova imagem, duplicou aquela imagem só para eles, naquele instante. Não tinha jeito de ficar dúvidas. Nós vimos ele no partir do pão. Eu vejo um amor tão grande de Jesus, uma misericórdia tão grande com os seus discípulos, que estavam tão...
Jesus falou, vocês estão incrédulos, mas ao mesmo tempo Jesus teve misericórdia deles. Percebe? Falou, vocês vão lá ler as Escrituras, vão lá saber a respeito de mim, e depois vocês voltam aqui, tá? Vocês são muito duros, muito incrédulos, eu não ando com gente incrédula. Jesus não desprezou eles. Jesus foi com eles o tempo todo. Eu vou ter que parar aqui nesse sentido. Amados, quantos de nós conhecemos as Escrituras? Quantos de nós temos lido e meditado nas Escrituras para ter uma compreensão melhor da palavra, da vontade, do coração, da mente de Deus? Quanto você tem gasto no seu dia a dia com a palavra? Não ler a palavra para abafar a voz da sua consciência, que depois vai te acusar, falou, você não leu a Escritura hoje, hein? Você não é um bom crente, hein? Você tem que pegar pelo menos ler um capítulo da Bíblia, hein? Você não escutou o que o pastor falou, não? Você não escutou o que o mestre da igreja está falando, não? E aí, vai deixar passar? Então, para você não ficar com aquele sentimento de culpa, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para ver, tanta coisa aqui no celular para atualizar, sabe, eu preciso disso aqui, não tem jeito, né? Não, mas você precisa ler a Escritura. Tá bom, vou ler aqui um pedaço do capítulo, gasta 3, 4 minutos, lê, Bíblia fechada, bom, já li, já fiz a minha tarefa de hoje, ou já ouvi as Escrituras faladas, né? Pela internet, ou pelo aplicativo, etc. Não importa, né? Já li um texto. Depois eu penso nisso aí. Agora não tenho tempo. Agora estou indo para uma reunião. Agora tenho que falar com isso. Agora tenho que fazer aquilo. Não é disso que eu estou falando. Não é dessa leitura que eu estou falando. Estou falando de você ler a palavra com o coração. De você meditar na palavra. Olha, presta atenção numa coisa. Nós, como seres humanos, temos muitas necessidades. E nós estamos correndo para suprir essas necessidades. Mesmo que a gente saiba que Deus, de fato, é aquele que nos supre verdadeiramente cada uma das nossas necessidades, que Ele vai prover todas as coisas, como disse aqui o Sérgio, nosso irmão Sérgio há pouco, né? Mas a primeira necessidade do ser humano, que já conhece a Jesus, é ouvir a palavra. A primeira necessidade do ser humano é ouvir a palavra de Deus. Tudo bem, você pode ouvir através da leitura, né? Você vai pegar o texto e vai ouvir, vai ler o texto, lendo, de preferência em voz alta. E você vai ouvir. Porque a Bíblia ensina que aquele que ouve a palavra tem a possibilidade de crer. E quem crê, ou seja, quem acolhe a palavra no coração, recebe a bênção da palavra. A bênção que a palavra promete. Ou tem como objetivo. Então, a primeira necessidade de todos nós é ouvir a palavra. Seja ouvindo de fato, seja lendo as Escrituras, adicionando uma meditação às Escrituras, adicionando buscar entender aquela palavra. A segunda necessidade, aliás, antes de ouvir, né? Junto com isso, nós temos a necessidade de buscar o Senhor, ter um coração aberto, porque se nós formos ouvir a palavra de coração fechado, de um coração sem expectativa, de um coração que não está preparado realmente para ouvir, receber e acolher, então não vai a lugar nenhum, aquela palavra não vai ter efeito. Então,
Por isso é importante, eu perguntei quantos estão buscando a Deus nesses dias. Se você crê que Deus tem o caminho certo, tem a solução para os seus problemas, tem a solução para a sua própria vida, tem a direção para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, tem a direção e a solução para a sua igreja, então nós precisamos buscar. E a Bíblia diz que quem busca, acha. Quem bate, se lhe abre. Quem pede, recebe. Então nós precisamos buscar. Buscar, ouvir. E se você tem as Escrituras na mão, você deve lançar o seu olhar e abrir os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Através das Escrituras escritas. E através daquilo que o Espírito Santo pode iluminar o teu coração, trazer entendimento, né? Para esclarecer a tua vida, para não te deixar incrédulo, decepcionado, perdido, sem direção, sem rumo, sem esperança. Tudo isso. Mas isso não basta ainda. Precisa buscar ainda mais o Senhor e desejar que o Espírito Santo vivifique essa palavra no teu coração, mostrando que a palavra, na verdade, é o próprio Jesus. Ele é a verdade, como ele mesmo disse, eu sou a verdade. Ele é o verdadeiro, como está em 1 João, também está no Apocalipse. Ele é o verdadeiro, ele é a própria palavra encarnada. Então nós temos que buscar, temos que lançar mão, o nosso olhar e os nossos ouvidos para ouvir a palavra, ler as Escrituras, examinar as Escrituras, buscar no Espírito Santo o entendimento, com auxílio de tudo aquilo que a igreja pode nos ajudar nesse sentido, mas também precisamos pedir e desejar receber do Espírito esta vivificação, que a realidade do Jesus vivo esteja em nós, como esteve naqueles 2 discípulos e nos demais. Por que eu estou falando isso? Porque você pode examinar, perceber e comparar a forma como esses 2 discípulos iniciaram essa trajetória, né, no caminho de Emaús, e a forma como eles terminaram. O impacto da revelação de Jesus sobre eles foi tão forte, e a ação da palavra aquecendo, rompendo com o medo, incredulidade, tudo aquilo que estava já cobrindo seus corações, foi tão forte, que imediatamente eles saíram, porque eles disseram para eles, nós não podemos ficar aqui, jantando numa boa, dormindo na nossa casa, bem quentinho, nós temos que sair daqui, não importa se está escuro, se vai anoitecer, se vai ser perigoso andar por esse caminho, nós temos que voltar e falar para eles, nós não podemos ficar aqui. Ou seja, a palavra não apenas trouxe uma revelação do Jesus ressurreto, a palavra gerou neles uma emergência, uma urgência, de que eles tinham uma missão, eles tinham que contar que Jesus havia ressuscitado. Era verdade, esse era o plano de Deus, que eles não entenderam, mas agora estava revelado para eles. Eles não podiam se calar, a palavra é tão forte que não deixava eles ficarem sossegados naquele lugar gostoso, não deixava eles ficarem na casa deles. A palavra os empurrou para a primeira e principal missão, dar testemunho de que Jesus morreu e ressuscitou. A palavra viva, penetrou, dominou seus corações, eles não conseguiam ficar ali. A família, mas vocês chegaram agora, nós temos que voltar, não importa. Mas vocês vão gastar tantas horas para chegar lá, vai ter subida, antes era descida, agora tem que subir, não importa, nós temos que ir, nós temos que contar para os 11, para os nossos irmãos, ele está vivo, ele ressuscitou, é verdade. Os discípulos tinham as Escrituras, os discípulos tinham a interpretação correta do plano de Deus, e os discípulos tinham a revelação e a vivificação do Jesus que havia ressuscitado. Você acha que eles iam ficar na casa deles? Não. Correram, chegaram lá, e quando chegaram juntos, ouviram que Jesus já havia se revelado a Simão, ele também se revelou a nós. Nós estamos aqui e viemos aqui só para contar para vocês, Jesus ressuscitou.
O tamanho dessa alegria não tem limites. Só sabe aquele que experimenta, aquele que passa por essa revelação, aquele que é vivificado por esta força da palavra de Deus, operada pelo Espírito. Não tem jeito, é tremendo. Esse discípulo nunca mais vai ficar sossegado na sua carne, na sua busca pelo conforto material, na sua busca pelas suas vaidades, etc. Esse discípulo vai estar sempre alimentado, impulsionado pela força da palavra e da revelação do Espírito Santo. Quem quer avivamento aqui? Você quer avivamento? Então nós vamos aqui colocar um caminho para esse avivamento. O avivamento desses 2 discípulos foi a experiência entre Jerusalém e Emaús, as águas que curam. Mas eles não foram banhados nas águas das fontes ali, eles foram banhados nas águas da palavra de Deus. Curou seus corações ou não curou? Não só curou, como renovou. E eles passaram a assumir a missão de Jesus. Talvez nem percebessem naquele momento, mas a missão que Jesus deu para os discípulos foi: vocês vão e falem da minha palavra, falem o que eu falei, façam o que eu fiz com vocês. Vocês não saem de Jerusalém até que eu envie o Espírito Santo prometido por meu Pai, para que vocês possam dar testemunho. E o que eles fizeram? Saíram lá de Emaús, correndo, para dar testemunho que Jesus havia ressuscitado. Aleluia. Já tinham ouvido que sumiu o corpo, mas cadê Jesus? Agora Jesus ressuscitou. Tudo fazia sentido. A última peça, a mais difícil, a mais escondidinha daquele quadro, com milhares de pecinhas, agora Jesus estava colocando para eles. Agora eles viam o quadro todo. Agora eles tinham uma visão completa e perfeita do plano de Deus. Você acha que eles iam ficar na casa deles, numa boa ali e tal, numa bolha, tentando se salvar dos problemas desta vida, tentando se salvar da carestia, tentando se salvar das crises econômicas, políticas, sociais? Vamos ficar na nossa casa aqui e vamos se esconder de todo mundo, não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo, estou numa boa aqui até o fim. Você acha que eles iam fazer isso? Crente agente secreto, crente que não se revela. Jesus não precisa de crente agente secreto. Jesus precisa de gente que tenha coragem de dizer: eu sou de Jesus e Ele é meu. Gente que tenha coragem de dizer: eu amo mais a Jesus do que a minha própria vida. Eu amo mais a Jesus do que a minha própria família. Mas eu amo a minha família também. E quero levar a minha família em Cristo para a glória de Deus. Eu amo mais a Jesus do que o meu trabalho. Eu amo mais a Jesus do que as coisas que eu tenho. Eu amo mais a Jesus do que qualquer coisa que possa haver nesta terra. E por causa disso, eu estou pronto a fazer a vontade de Jesus, andar no caminho de Jesus, conhecer e viver a palavra de Jesus. Aleluia. Quantos querem uma nova oportunidade? Quantos querem buscar a Deus a partir de agora? Não importa o que você tem feito ou deixado de fazer. Esses discípulos estavam baleados, Depois da revelação mudou tudo. Quantos querem buscar a Deus daqui para frente, para que o Senhor avive o teu coração como Ele avivou o coração desses discípulos? Quantos querem isso para a sua vida? Você quer mesmo? Então eu vou te convidar para ficar em pé. Se você quer, fique em pé. Tome uma posição. Uma posição tem que ser em pé, não pode ser sentado não, muito menos deitado. Se você quer
que o Senhor te alcance da mesma maneira que Ele alcançou esses discípulos. Fique em pé. Coloca o teu coração. Isso vai exigir que você abra o coração. Vai exigir que você conte para Jesus a sua vida. Conte como você está, como eles fizeram. Abra o coração. Você está pronto? Você quer avivamento? Você quer buscar o Senhor? Você quer alguma coisa mais de Deus na tua vida, para a tua família? Abra o teu coração, como eles abriram. Nós estamos assim. Eu tenho essa perplexidade, eu tenho essa tristeza, eu tenho essa decepção, eu tenho esse problema, eu tenho esse desafio. Você vai ter que fazer isso. Isso não é o Espírito Santo que vai fazer por você, não. É você que tem que abrir o jogo. É você que tem que falar. A segunda coisa é você que tem que meter a cara nas Escrituras. Quantos estão a fim de enfiar a cara nas Escrituras dia após dia, buscando ouvir a palavra de Deus? Levanta a sua mão se você está a fim. A minha mão está levantada. Minha mão está levantada. Eu não sei quanto tempo você vai cansar, mas a minha mão continua levantada. Eu quero meter a cara nas Escrituras de uma maneira nova. Não apenas para dizer que eu cumpri tabela. Não apenas para dizer porque eu fiz o que o pastor mandou fazer. Não, é porque o teu coração precisa das Escrituras. Você precisa combater a incredulidade. Você precisa combater aquilo que o mundo, como enxurrada, quer enfiar na tua mente, no teu coração. A palavra é um antídoto contra a morte, contra a mentira, contra o engano. Eu quero as Escrituras na minha vida. Eu vou buscar. Quantos querem receber iluminação e entendimento do Espírito Santo? Continua com a mão levantada. Aleluia. Eu quero a interpretação, eu quero o conhecimento. Eu não quero apenas ler o texto, eu quero entender o texto e aplicá-lo na minha vida. Quantos querem que o Espírito Santo revele Jesus crucificado e ressurreto para você? Entenda o que eu estou falando. Você nunca viu Jesus fisicamente. Eu também não. Nós cremos em Jesus pela palavra. E porque o Espírito nos convenceu e nos vivifica a palavra como verdade. Porque isso nós cremos que Ele morreu por nós, ressuscitou, tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas eu quero que da mesma maneira que esses discípulos foram impactados com a realidade da vivificação do Cristo ressurreto, eu quero que o Espírito Santo vivifique Jesus ressurreto na minha vida. Você quer isso? Eu quero isso. Isso é revelação, viu, gente? Não é estudo da palavra, não é raciocínio, não é na mente, é revelação do Espírito. Se o Espírito não te revelar, como revelou aqui é revelação, fica com esse texto em cima da tua mente. Põe esse texto diante dos teus olhos. Isso é revelação. Nós precisamos da revelação. Porque a revelação do Espírito nos nossos corações causa o impacto que causou neles. Quantos querem ter o mesmo impacto que foi causado na vida dos discípulos, na sua vida? Quantos querem ter o mesmo impacto? Eu quero. Diga para Deus, eu quero, Senhor. Eu quero ser impactado. Da mesma maneira que os 2 discípulos foram impactados por Jesus no caminho de Emaús. Impacta a minha vida com as Escrituras. Impacta a minha vida com a iluminação, o entendimento das Escrituras. E impacta a minha vida e a minha família e a minha igreja com a revelação do Cristo ressurreto, Rei dos reis e Senhor dos senhores, edificador da igreja, cabeça da igreja. Aleluia, em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Amém. Se você orou do teu coração, vai acontecer. E nós vamos estar dia após dia nessa toada, para que isto, não sei quanto tempo vai levar, eu não sei que experiências você vai participar, mas vamos buscar continuamente nesse sentido. Nós não vamos sair, escuta o que eu estou te falando, nós não vamos sair desse caminho, desse trecho de Jerusalém até Emaús, tá? Enquanto isto não acontecer. Porque depois que isso acontecer nesta congregação, na nossa família, no nosso coração, aí é de Jerusalém até... De Jerusalém até onde? Não, eu quero que vocês falem mais forte. Eu não ouvi direito, eu estou meio surdo hoje. Depois disso vai acontecer que é de Jerusalém até onde? Vocês pegaram a mensagem. Vocês entenderam. Aleluia. Sabe, querido, mas tem uma hora que a gente tem que parar. Fala, não, eu não quero mais brincar disso nem daquilo. Eu não quero mais empurrar com a barriga. Eu não quero mais adiar aquilo que eu estou adiando. Eu gosto muito da minha carne. Eu gosto muito do conforto da minha vida. Mas Jesus disse que se eu não renunciar a mim mesmo e amar mais a Ele do que a mim mesmo, eu não sou digno dEle. Então chegou a hora de encarar isso, querido. Chegou a hora. Aleluia. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por esta escritura. Muito obrigado pelo Teu Espírito que habita e age em nós. Muito obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, por tratar conosco e por nos acolher em Tuas mãos. Cumpre o Teu propósito em nós. Cumpre a Tua obra em nós. Envia e opera a Tua boa palavra nos nossos corações. Faz a obra completa, Senhor. Tu sabes que nós precisamos. Querido Espírito Santo, aumenta a expectativa no coração de cada um. Aumenta a sede, a fome de cada um para buscar ainda mais do que tem buscado. Aumenta o desejo de Te conhecer, de entender o Teu plano, a Tua vontade para cada um, para cada família, para a Sua igreja, para a Sua obra, para este tempo que estamos vivendo. Abre, Senhor, abre, move em nós, não nos deixes sozinhos, não nos deixes perdidos como aqueles dois do caminho de Emaús, mas fica conosco, Senhor, fica conosco até que o Senhor possa completar a Sua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Jesus.